Então, é um teste de conhecimento, né? Fato ou fake a respeito da Covid, tá bom? Então, vamos para a primeira frase. Cães e gatos podem transmitir Covid. O que vocês acham? É um fato ou fake? Anotem aí. Vamos verificar, então, do que se trata. O pessoal está respondendo ali. O pessoal está achando que é fake, hein? Fake, É será? fake. Eu também acho que é fake. Vamos ver. É fake, vocês acertaram. Não há evidências de que animais domésticos, como cães e gatos, podem ser responsáveis pela transmissão do vírus. É recomendado, no entanto, lavar sempre as mãos após entrar em contato com os animais, tá? Já que esses podem transmitir outras doenças. Muito bem, aí para quem acertou. Vamos para 2. Animais silvestres podem transmitir o coronavírus. E aí, será que esses já transmitem? O que vocês acham? Fato ou fake? Eu acho que é fato, hein? Será? Sem dúvida, acho que é fake. O Alex está participando. Muita gente. Ai, que legal. É tão bonitinho ver assim, subindo. Ó. Vamos ver do que se trata, então, tá bom? É fato, parabéns. Nossa, morcegos e cobras, por exemplo, podem ser capazes de transmitir a doença, tendo sido isso comprovado em estudos. Parabéns, hein, turminha aí que acertou. Terceira frase. Isso aqui, ó, muita gente tem medo de receber entrega, né? Então, vamos ver. Ó. Entregas pelo Correios vindas do exterior correm o risco de transportar o vírus para o destinatário. E aí, hein, turma? Professores, alunos, o que vocês acham? Matheus, Anne, eu acho fato. Será que é fato ou fake? Eu acho que é fato. Fato. Tá bem dividido, hein, ó. Tá mesmo, olha só. Eita! É fake, gente. O vírus, muita encomenda vindo da sobreviver. China, né? O vírus, ele pode sobreviver no máximo 24 horas fora do organismo humano. Desse modo, não é possível que seja transportado para outros locais do mundo, através de objetos e cartas, tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Pode-se usar qualquer tipo de álcool na pele para prevenção da Covid. E aí, será que vale qualquer álcool? Essa é fácil, né? Fake, ó, todo mundo tá aqui dizendo que é fake. Vamos ver o que é, então. É fake. É fake, parabéns, vocês acertaram. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta utilizar o álcool em gel 70% medicinal e nunca o de limpeza doméstica. Receitas caseiras também não são recomendadas, então tomem cuidado com esse negócio de pesquisar lá no YouTube, receitinha caseira, tá? Não vale, não protege. Próximo. A vacina da gripe previne contra a Covid. E aí? Será que é fato ou fake? Fake, fato, ó. Fake. A maioria acha que é fake. A maioria acha que é fake, ó. Mas vamos ver o que é, então? É fake. A campanha de vacinação da gripe, ela foi antecipada, porém não previne contra o novo coronavírus. O objetivo da antecipação foi evitar que mais uma epidemia aconteça ao mesmo tempo no nosso país, tá? E garantir que menos casos, né, necessitem de cuidados intensivos. Muito bem, a turminha aqui tá fera, hein? Nossa, estão afiados, né? Né? Que bom, isso é bom. 6. Há outros tipos de coronavírus. Agora eu quero ver, hein? O que vocês acham? É fake, ó. Fato. Tá bem dividido, hein? Fake.
fato. Ó, tivemos poucos fake, né? A maioria é fato, ó. É fato, turminha. Nos últimos 20 anos, tipos distintos de coronavírus já causaram epidemias pelo mundo. Um exemplo, entre tantos, né, é que em 2003, o sul da China foi afetado por outro vírus que causa síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV. Esse vírus é um parente próximo, quase irmão do nosso coronavírus. Não é à toa que esse é SARS. Naquela época, ele se espalhou rapidamente para outros países e causou muitas mortes em poucos meses, chegando a uma fatalidade de até 50% nos idosos. Felizmente, não se tornou uma pandemia, como infelizmente a gente está vendo agora, né? E quem quiser pesquisar mais, aí em 2012 também teve outra pandemia aí, epidemia, tá? Em relação ao coronavírus também, só que aí já foi lá no Oriente Médio. Fica aí para vocês a pesquisa, tá bom? Vamos para a próxima frase. 7ª frase, ó. Outros coronavírus infectam os animais. E aí, será que tem coronavírus para os bichinhos também? E aí, fato ou fake? Olha, maioria fato, fato. Tá, vamos verificar. É fato, gente. Existem também outros tipos de coronavírus que causam doenças na gente e em outros animais. O HCoV OC43 é um dos vírus que causa o resfriado comum, esse que quase todo mundo pega todo ano. O FCoV é um coronavírus que infecta gatos domésticos há muitos anos. Não se preocupem, ele não passa para os humanos, mas pode causar uma doença grave nos felinos. Felizmente, já tem uma vacina contra ele, mas tomem cuidado, tá? É fake que essa vacina funciona para a Covid-19, tá bom? Vamos para a próxima frase. Ó, só um momentinho, ó, a Cristiane perguntou aqui se alguém pode explicar a diferença de pandemia e epidemia. Pandemia acho que é global, né? É. E epidemia é ali mais local, né, Carmen? Em alguma região, né? Isso, PAN é geral, PAN é mundial, tá? E epidemia é ali localizada, é mais local. Certo aí. Obrigada, Pro. Imagina. 8ª frase. O vírus da Covid-19 é um ser vivo. E aí, gente? Será que é fato ou fake, hein? Aí a Carmen vai se O virar. que será esse danado desse vírus? Será que é um ser vivo? Mas aí quem vai nos ajudar é a professora Carmen, de Biologia, que vai falar um pouquinho mais a respeito do vírus, tá? Pessoal, professora Carmen, de Biologia, período da manhã eu trabalho Biologia, né? E à tarde eu trabalho com vocês a matéria de Ciências. Até, Cláudio, deixa um pouquinho aí essa imagem, deixa essa última que imagem, enquanto eu vou falando. Vou colocar. Que é uma pergunta bem capciosa, né? Como é que nós vamos responder isso? O vírus da Covid-19 é um ser vivo? Aí eu já vi um montão de gente colocando aí fake, outros colocando fato, e aí nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. O que move a ciência é a dúvida. Então a gente pensa assim, a dúvida na minha vida é um problema, né? O que eu vou resolver com isso, aquilo? Às vezes na nossa vida é realmente um problema, mas a dúvida para a ciência é o que move, é o que leva para frente. Por quê? Havendo dúvida, os cientistas vão fazer pesquisas e mais pesquisas para chegar a uma determinada conclusão. Agora,
como a gente está fazendo, assim, essa atividade descontraída, né? É fato, é fake, então a gente coloca aí na frente, eu acho, só que para a ciência nós não podemos, né? Porque, assim, você vai acreditar em um médico, ele fala assim, olha, tem esse remédio aqui, eu acho que vai te fazer bem, né? Então, para a ciência, eu acho, não dá. Então, nós temos que ter um embasamento científico. Aí nós tivemos essa pergunta, o vírus da Covid-19 é um ser vivo ou não? E aí a gente fica naquela imaginação. Vamos buscar, então, um embasamento científico, certo? Primeira coisa, vamos buscar na história, né? Nós temos professores de história aqui conosco, né? E podem nos ajudar aí saber da importância das informações de tempos passados para nós chegarmos a alguma conclusão no tempo atual. Vocês sabiam que a primeira célula a ser observada no mundo foi em 1665 por um camarada chamado Robert Hooke? Ele conseguiu lá umas lentes, né, aumentou alguma coisa lá e observou células de cortiça, de vegetal, né, como se fosse uma rolha. E ele percebeu que tinha lá umas celas, né, que hoje a gente chama de célula. Um pouquinho mais para frente que ele, já em 1838, dois camaradas, não vão rir do nome deles, hein, ó, o Schwann e o Schleiden, eles estudando aí com microscópios um pouquinho mais elaborados, eles perceberam que todos os vegetais eram formados por célula, 1838, hein? Para a ciência, até que não faz tanto tempo assim. E, além dos vegetais, todos os outros seres vivos também eram formados por células. Aí eles fizeram uma frase extremamente importante para a biologia. Ninguém pode esquecer dessa frase. O que diz essa frase formulada por Schwann e Schleiden? Todo ser vivo é formado por célula. Agora, Cláudia, eu vou pedir para você parar a apresentação para eu buscar a minha. Então, o Schwann e o Schleiden fizeram esse estudo e formularam essa frase, que é uma frase extremamente importante da biologia, que diz: todo ser vivo é formado por célula. E nós temos aí no exemplo que vocês estão vendo, vocês estão percebendo a apresentação, né? Tudo bem? Tá aí? Sim. Duas células diferentes. Essas duas células, pessoal, elas são muito comentadas no centro de mídias para o pessoal do segundo e terceiro ano. Do primeiro ano, eu acho que não foi falado ainda sobre isso, mas é bem simples da gente compreender aqui. Estes dois tipos de células, quer dizer, entre todos os seres vivos, nós podemos encontrar basicamente essas características de células. Esta primeira célula verdinha aqui, é uma célula procariótica. Esse prefixo pro quer dizer primitivo. Primitivo porque, olha lá, o DNA dessa bactéria, esse amarelinho aqui, ele está disperso, ou seja, espalhado no citoplasma. Ou seja, a informação genética deste ser vivo aí não está protegida, está espalhada no citoplasma. Lembrando sempre que uma célula, ela tem membrana plasmática, aqui no meio o citoplasma e o núcleo, que é o DNA. Do lado, nós temos uma célula verdadeira, uma célula eucariótica. Percebam bem que ela tem a membrana plasmática, tem o citoplasma aqui dentro em azulzinho, e as informações genéticas aqui, ó, estão protegidas por uma membrana. Esta membrana se chama carioteca. É exatamente para proteger as informações genéticas desta célula. Agora eu vou fazer uma comparação de uma célula com o nosso organismo todo.
Por exemplo, o nosso corpo ele tem os pulmões, que são responsáveis pela respiração, pelas trocas gasosas. O nosso estômago é responsável pela digestão. E eu vou dizer uma coisa para vocês: cada uma de nossas células apresentam não órgãos, organelas. É como se fossem órgãos minúsculos, que também são responsáveis pelas funções vitais para manter a célula viva. Por exemplo, esta mitocôndria aqui, ó, ela é responsável pela respiração celular. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Aqui não está desenhado, mas a célula possui, está desenhado sim, ó, os lisossomos. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular, ou seja, cada uma das células, seja de um humano, que tem célula eucariótica, ou seja, de uma bactéria, que tem célula procariótica, todos apresentamos organelas que garantem as funções vitais em cada uma das nossas células. Mas, professora, por que a senhora explicou tudo isso? Eu expliquei tudo isso para nós voltarmos aqui, ó, e verificarmos a estrutura de um vírus. Pessoal, presta atenção, um vírus, ele é formado por uma cápsula de glicoproteínas, ou seja, açúcares e proteínas. Aqui, ó, até é bem parecido com o coronavírus, né? Esses espinhos de coroa aqui, né? Então, essa cápsula formada de açúcar e proteínas. Aqui na parte de dentro, pessoal, é o que nós chamamos de envelope ou capsídio também, que também são substâncias orgânicas que formam esse vírus. Dentro, aqui no centro, nós temos o DNA, mas também, ao invés de ser DNA, pode ser RNA. Eu gostaria que vocês colocassem no chat aí, se alguém sabe o que significa as siglas DNA e RNA. Essas siglas estão em inglês, né? Então, a gente começa pela letra A aqui, ó. Ácido, ou mesmo fala, põe o som aí e fala. O que será que significa, hein? RNA e DNA. O R é ribonucleico? Exatamente. E o DNA? Então, ó. É desoxo... DNA. Ribonucleico, alguma coisa assim? Como que você falou, Bibi? Desoxorribonucleico. Isso, é por aí mesmo. Ah, o seu esposo é biólogo, né? Não vale. Então, olha lá. O DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Então, os vírus, eles podem ter ali no centro ou DNA só, ou RNA só, ou ainda os dois tipos de material genético, certo? Mas, professora, e comparando com a célula, é isso mesmo que eu quero que a gente pense. Pessoal, a célula não tinha lá citoplasma, dentro do citoplasma tinha as organelas responsáveis por respiração, digestão, o vírus não tem. Ou seja, a estrutura do vírus, eu diria que é um aglomerado de substâncias orgânicas e que no ar ou então sobre alguma superfície, ele simplesmente apodreceria. Uma substância orgânica, se a gente deixa no tempo assim, o resto de alimento não começa a apodrecer, a mesma coisa com o vírus. Ele não respira, ele não se alimenta, ele não produz proteínas. Ué, mas como que ele é constituído aí por tudo isso, desse jeito aí, né? Então, nós vamos ver aqui uma outra imagem. Para a gente fazer um apanhado geral aí. Vírus, muito bem. Tá melhor para enxergar assim, gente? Tá. Bom,
Sim. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos começar aqui. O que é? Qual é a definição de um parasita? Parasita é aquele que vive às custas do outro. Diga-se de passagem que os adolescentes são mais ou menos parasitas, né? Não trabalham, mal estudam e dependem do pai e da mãe aí. Vamos ajudar, hein, gente? Não vamos ser parasita, não. Os vírus, Ai, ai. por conta deles, eles não são capazes de viver, né? Então, esse acumulado de substâncias orgânicas aí. Intracelulares, porque eles só vão adquirir algumas características parecidas com os seres vivos se eles estiverem dentro das células. Obrigatórios, porque se não estiver dentro da célula, nada vai acontecer. Ele é um aglomerado de substâncias orgânicas. Os vírus são organismos acelulares e não possuem maquinaria metabólica. Como eu falei para vocês, não respira, não faz digestão, não produz proteína, nada. Esse desenho aqui é o desenho de um bacteriófago, ou seja, um vírus que ataca a bactéria. Material genético pode ser DNA ou RNA, como nós já falamos. Aquele envelope que envolve o vírus, ele é produzido quando ele entra dentro de uma célula, ou seja, é mais uma vantagem aí que o vírus toma quando ataca uma célula. E aí nós vamos dizer aqui, vírus são seres vivos? Pessoal, já falei que ele não é formado por célula, e aqueles camaradas lá disseram que todo ser vivo é formado por célula. Mas que confusão! Agora aqui, duas características de seres vivos. O vírus é capaz de se reproduzir quando ele entra na célula, e entrou na célula, se reproduziu, ele é capaz de evoluir. Reprodução e evolução são características de seres vivos. Mas ele não é formado por célula. Ora, vamos ver como os vírus se reproduzem, então. Olha lá. Absorção. Esse primeiro vírus aqui, que parece que ele estacionou na célula. Estacionou na célula, a cápsula vai ficar para fora, mas ele vai introduzir o DNA e esse DNA vai direto para o núcleo da célula em roxinho aí. A célula, muito inocentemente, ao invés dela copiar o DNA dela para ela se reproduzir, a célula começa a copiar o DNA do vírus. E vejam só, começa a encher a célula, o citoplasma da célula começa a encher de vírus, novos vírus. Chega um momento que a célula não aguenta, estoura, e os vírus que já se reproduziram, né, parasitando a célula, eles vão atacar novas células e aumentar o seu número, e num determinado organismo, em questão de horas, nós temos milhões de vírus, né? Exemplos de doenças causadas por vírus. Primeiro, aí, o que nós já comentamos, né, é o momento de pandemia, o que nos faz estar distantes, né, neste momento, que é a Covid, né, o coronavírus. A AIDS é um outro exemplo de doença provocada por vírus. A raiva, né, que ataca tanto os animais, né, os pets aí, quanto humanos, é por vírus. O ebola, a gripe, a dengue e a hepatite. Muito bem, pessoal. Vejam só, todas essas informações e a dúvida continua. Vírus são seres vivos ou não? Gente, esse vírus, o Covid ou qualquer outro vírus, é invisível para nós, nós não enxergamos. Não enxergamos, mas ele tem tamanho. A ciência conseguiu medir os vírus. E sabe quem vai falar isso para a gente? Professor Augusto. Você sabe quem eu sou? Ah, esse a gente conhece, hein, Essa gente? é fácil, né? Essa imagem, sim. Todo mundo sabe quem é ele? Manda no chat aí. Sim,
Nossa, essa pergunta foi muito fácil. A segunda pergunta. Qual o meu tamanho real? Vixe, a Você gente não tem a consegue noção enxergar. do tamanho real do coronavírus? Quem é que sabe? Tem a noção? É Alguém difícil, aí? hein? Difícil, né? Tem alguém que sabe? Ah, apareceu um aí que sabe. Alguém já Legal. colocou uma unidade de medida aí. Olha! Quem foi esse? Foi o Gustavo? Então vamos lá, ó. O coronavírus, ele tem aproximadamente 120 nanômetro. Ah, professor, o que é isso? Nanômetro, o que é isso? Então vamos pensar um pouquinho, ó. 1 centímetro, eu tenho lá a régua da escola, né? 1 centímetro. O que é 1 centímetro? Eu pego 1 metro, divido em 100, cada pedacinho daquele é 1 centímetro. O milímetro, eu tenho 1 metro, divido em 1000 partes, cada pedacinho daquele vai ser 1 milímetro, certo? O nanômetro, a mesma coisa. Ele é para calcular o comprimento dos vírus. Então, o nanômetro, você pega 1 metro e divide em 1 bilhão de pedaços. Cada pedacinho daquele vai ser 1 nanômetro, tá? E o coronavírus, ele tem 120 nanômetro. Deu para entender o tamanho do Mais vírus? ou menos, Vocês hein? entenderam? Sim ou não? Não, né? A Carmen me colocou numa fria. Como é que eu vou explicar isso, Carmen? Como é que eu vou falar o tamanho de uma coisa que eu não consigo ver? Que fria que você me colocou, né? Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo, ele é bem curtinho, presta atenção nele, que vai ser a minha carta na manga. Ó, ele é bem rapidinho, tá? Tá passando aí? Sim. Sim. Tá? Eu vou passar ele de novo. É um fio de cabelo, Augusto? Ó, eu vou passar ele de novo, que ele é bem rapidinho. Sabe o diâmetro do fio do cabelo? Cabe 666 vírus. Presta atenção que eu vou passar de novo, ó. Agora. O que eu tenho para falar? Inacreditável. Meu Deus. Continuando, ó. Continuando. Outra pergunta. Se o coronavírus ele é tão pequeno, você acha que as máscaras podem proteger contra o vírus? O que vocês acham? Eu acho que sim, hein? Você acha que sim? Se Os alunos, a máscara sim ou estiver toda, não toda aberta, posso falar, professor? Pode, deve. E, assim, gente, se eu tosser alguma vez, eu tô
Meu quarto tá um pó. É, lá de fora. Voltando. Não entendi. Se a máscara não tiver furinho e tal, pode proteger. Entende? Depende da máscara também. Depende se a máscara for se for. Gente, eu não vou saber explicar. Tem umas máscaras que não vai proteger de verdade. Então, Não vale nada. Feito em casa, né? Então, o que vocês acham? Sim ou não? Bem rapidinho. Vou passar aqui o slide. Sim. Depende da máscara. Passando. Sim, pois ele vem junto com o spray respiratório, tá? Então, o vírus nunca sai sozinho. Então, quando você fala, quando você tosse, tem um spray respiratório, tá? Não estou falando da chuva de cuspe, não. Chuva de cuspe só com guarda-chuva, tá? Então, o vírus nunca sai sozinho. Ele sai com aquele spray quase que invisível, e aí sim as máscaras conseguem bloquear esse vírus. E eu trouxe aqui também o gráfico, né, que diz que interpretação de gráfico é uma coisa complicada para os alunos. Então, vocês estão vendo aí o gráfico da capacidade das máscaras de proteção do coronavírus? Vocês estão vendo? Sim. Aqui no eixo X, eu tenho uns números aqui, 0,1, 0,2, mas eu vou transformar em porcentagem, tá? 0,1 é a mesma coisa que 10%, 0,2, 20% e assim por diante. No eixo Y aqui, são as máscaras. A máscara de algodão de camiseta que a gente faz em casa, aí as máscaras cirúrgicas, essas de TNT, e a última, essa N95, que é mais usada pelos médicos. Dá uma olhada, essa máscara que a gente faz em casa, ela protege menos de 50%. As cirúrgicas já aumentam um pouquinho, mais de 60%. E pulando para essa N95, ela protege quase que 100%, tá? Então, essa máscara que a gente faz em casa, ela protege? Sim, mas não chega nem a ser a 50% de proteção. Beleza? E eu também queria apresentar para vocês o gráfico dos casos novos de coronavírus, tá? Eu acho muito bacana os gráficos, que a gente nem precisa estudar gráfico para ter a noção do que o gráfico está querendo dizer. Por exemplo, de março até julho, o que vocês acham que aconteceram com os casos de coronavírus? Aumentou ou diminuiu? Hein, pessoal? Coloca aí no chat. Aumentou, né? Aumentou, todo mundo, olhando aqui, aumentou. Quer dizer, nem precisou estudar nada sobre os gráficos para ter essa noção. Por exemplo, aqui, tá vendo o laser? O que está acontecendo aqui, com os casos? Está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo? Então, voltando um pouquinho, eu tenho 3 tipos de crescimento. Tem o crescimento constante, tem o crescimento crescente e tem o crescimento decrescente. Vocês já ouviram falar nisso? Aí, o decrescimento, tem o decrescimento constante, tem o decrescimento crescente e tem o decrescimento decrescente e tem o decrescimento crescente. Vocês já ouviram falar nisso, nesses crescimento e decrescimento dessa forma? Voltando lá para o gráfico, tá? Dá uma olhada esse jeitão aqui do desenho. Ele é um crescimento o quê? Foi um crescimento crescente, né? Os casos de Covid, desde o comecinho lá até julho, foram aumentando de forma
muito rápida. Quando chegou ali em julho, agosto, o que aconteceu? Já teve um crescimento decrescente, foi decrescendo, decrescendo. Aí chegou aqui, ó, em setembro, outubro, houve um decrescimento, vamos dizer assim, um decrescimento crescente. Deu para observar? Agora, para resumir um pouquinho, aqui em março, né? Fevereiro, março, abril, maio. Aqui, ó, fevereiro para março, o que aconteceu aqui, ó? Houve um crescimento o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Teve um crescimento crescente. E aí eu faço uma pergunta, o que a gente espera que aconteça depois de março? Um crescimento ou um decrescimento? O que vocês acham? Que tipo... Agora, ó, março, de março para frente, o que a gente espera? Crescimento ou decrescimento? Infelizmente, crescimento. Que tipo de decrescimento? Constante? Um crescimento crescente ou um crescimento decrescente? O que a gente espera que aconteça? Olha, eu desejaria que tivesse um decrescimento decrescente, mas não é o que a gente está vendo, né? Então, qualquer um dos três Verdade. estão bem-vindos, né? Se tiver um decrescimento, pode ser crescente, pode ser constante, pode ser decrescente. Sendo decrescimento, tá ótimo. Não é, pessoal? E tem outro gráfico aqui que são os casos de morte. Ó, crescimento crescente, aí um crescimento decrescente, aí um decrescimento. Vocês estão vendo? E aí, chegando a partir de janeiro, começou de novo um crescimento, tá? Um crescimento crescente. E só Deus agora para saber o que vai acontecer nos próximos meses. Tá, pessoal? Beleza? Agora passando a bola para o Reinaldo. Então, pessoal, a conexão Sim, estamos vendo a foto. Eu sou o professor Reinaldo dos primeiros anos de matemática. Eu vou apresentar 2 vídeos para vocês. Vocês acham que quando se toma a vacina, tanto a primeira quanto a segunda dose, vocês estão protegidos do vírus? Sim ou não? Escrevam aí. Se vocês podem voltar a fazer aglomerações, se vocês podem ter mais contato com as pessoas. Então, eu vou só apresentar um vídeo aqui para vocês o que acontece após tomar a vacina, os cuidados que vocês têm que ter, tá?
que de uma população geral que ele contamina, apenas 20% desenvolve a doença. Quer dizer, alguns chegam até nem sequer a manifestar sintomas. Né? Isso mostra que não é o seu poder de agressão que está prevalecendo, mas é a fragilidade das pessoas. Então, porque se ele fosse de elevado poder, um maior número de pessoas adoeceria, a grande maioria adoeceria, mas não é o caso. Então, mais e pior do que a contaminação pelo coronavírus é a fragilidade do corpo, é a falta de imunidade. E é isso que precisa ser combatido, precisa ser melhorado. Então, aumentar a imunidade é a chave. Como? É simples. Né? E agora eu falo direto para você. Dê ao seu corpo o que contribui para aumentar a imunidade e evite tudo que prejudica. Então, o que dá? Beba água em abundância. Mais de 2 litros por dia, mesmo sem sede. 2. Coma bons alimentos, comida de verdade, principalmente os vegetais, legumes, verduras e frutas. As especiarias, o açafrão, o manjericão, o alho, cebola, toda essa linha de especiarias é mais do que alimento, é verdadeiro medicamento. 3. Tome banho de sol. Onde entra o sol, sai a doença. O sol é um grande elemento vitalizador. Né? 15 minutos por dia, entre 10 e 4 da tarde. 4. Passe mais tempo ao ar livre, ar puro. 5. Faça exercícios físicos, mais atividade, mesmo estando em casa. Né? 6. Descanse o corpo e a mente. Durma cedo e acorde cedo. Brinque, alegre-se. Fuja do envenenamento mental, de notícias que, na verdade, criam mais uma condição de tensão na sua mente do que contribuição para um bem-estar. Né? E agora vamos ver quais são as coisas que prejudicam e que você deve evitar. O açúcar, os doces, as guloseimas, o excesso de amidos, massas, tudo que vai dar origem a açúcar. O leite de vaca e derivados, os produtos industrializados. Porque todos esses que eu citei, eles criam no corpo um ambiente propício para a multiplicação dos vírus e, além de que, prejudicam a imunidade. Então perceba que todas as ações citadas são ações simples, porém capazes de rapidamente aumentar a imunidade e a probabilidade de que os resultados sejam de resistência, de cura e de vida, mesmo diante da contaminação pelo coronavírus. Assim, lave e limpe o que você quiser, como puder, mas não se esqueça que é sua imunidade que vai garantir sua vida. É um pouco de memes, né? Desde quando eu acesso a internet já existe meme e meme faz parte da minha vida, e eu acredito que também faz parte de muito de vocês, né? E às vezes, assim, quando tem algumas notícias, assim, meio pesadas, né, que nem é o caso do coronavírus, às vezes é bom a gente ficar sabendo disso através de memes, né, que já é uma forma de linguagem um pouco mais leve, mais humorada, né. Quando a gente vê alguma notícia através de meme, ao invés da gente chorar, a gente dá uma risada, né. Eu não sei vocês, mas eu prefiro dar risada do que chorar, né? Aí, ó. É que tem coisas que, né, não são legais da gente fazer memes, né? Que nem isso daí que você falou aí, do 11 de setembro, né? Que aí já é um ataque terrorismo, aí já talvez não seja tão legal. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Vou passar uns memes pra vocês aí. Bom. Ó, logo quando começou o coronavírus, né? Eu acho que se tiver alguém que não viu, deve ser bem pouquinho, né? Porque esse daqui, logo no começo da pandemia, eu acho que foi a primeira coisa que viralizou na internet, né? A Cardi B falando coronavirus. Né? Bom, a gente tem, né, os memes como uma forma não só de entreter a gente, mas da gente ficar sabendo mesmo, né, das coisas, né? Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu,
ficou sabendo da existência do coronavírus através de meme, né? Viu primeiro em meme e aí depois viu a notícia sobre, né? Aí eu vou passar aqui pro próximo, né? O coronavírus olhando pra gente fazer meme em vez de se preocupar com ele, né? Ó, a cara dele. Ó que coisa bonita o coronavírus olhando pra gente, ó. E aí a gente tem, ó. É isso mesmo, a nossa linha de frente para enfrentar o coronavírus é o meme mesmo. E aí a gente tem um outro aqui, ó. E a pessoa tava assistindo o jornal lá, né, ó. Se você está preocupado com o coronavírus, fique dentro de casa e não entre em contato com as pessoas. Aí a pessoa reflete. Ei, eu já faço isso. Bom, aqui, né, a gente tem uns exemplos de memes que eu passei para vocês, ó. E eu queria lançar um desafio para vocês, né? É uma coisa que foi feita em conjunto aqui dos professores, de vocês criarem seus próprios memes, tá? Aí vocês podem fazer tanto sozinho, né, se vocês quiserem, ou vocês podem fazer em conjunto com alguém da sua sala, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai deixar para vocês entregarem esse meme pra gente até a semana do dia 21 ao dia 25 de junho, tá bom? Aí a gente vai passar o e-mail para vocês, tá? Aí nesse e-mail para vocês enviarem pra gente poder contar como participação para vocês. Beleza, pessoal? Isso, então, ó, agora a bola a gente passou para vocês. Tem um prazo bom, né? A semana de entrega é de 21 de junho a 25 de julho. A gente vai fazer uma eleição aí, né? Vamos ver os três memes mais destacados aí, e a gente vai colocar lá, tanto no blog, quanto em outros locais que a gente possa compartilhar com as pessoas o que vocês fizeram. Então, esse meme pode ser feito individualmente ou em grupo, vocês se organizem, né? E nós vamos passar para vocês, através do blog ou através do Google Classroom, a gente vai passar os e-mails aonde vocês devem entregar estes memes, certo? Ô, Carmen, fala a data novamente. Isso, a Viviane colocou lá no chat, dia 21 de junho até dia 25 de junho, é uma semana. Isso. Dia 21 é uma segunda-feira, dia 25 é uma sexta-feira. Então, a gente vai passar os e-mails, né, por onde vocês devem entregar esses memes. Nós vamos divulgar também esses memes que vocês vão produzir, né? E tudo, esse meme que vocês vão pensar é em relação a isso que nós discutimos hoje. Claro que vocês podem buscar outras informações aí, né? E produzir isso para ser uma consequência bacana de uma aula que a gente teve hoje com vocês, né? Nós estamos esperando a apresentação do professor Reinaldo, só uns minutinhos, e a professora Andréia que vai fazer a apresentação aí para a gente encerrar. Sobre o que a gente falou, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa só eu falar aqui para eles, ó.
Vocês podem fazer um meme com a questão da pandemia no geral, tá? Pode ser sobre o coronavírus, ficar em casa, vacina, um contexto que vocês quiserem, tá? Desde que seja relacionado a isso. Não usar o palavreado não muito bom, né? Por favor. E pode perguntar aí no chat que eu leio ou respondo. A Anne falou que vai fazer sozinha, não tem problema. Pode fazer. Pode fazer meme de AD? Pode. Não aguenta mais a... Já vai acabar já. Pode fazer com gente de outra sala? Pode sim. Pode? Então pode. Acredito que sim, né? Na hora que vocês forem mandar o meme por e-mail pra gente, vocês colocam o nome, tá? O nome completo das pessoas e as séries, tá? Se for mais de uma série. Se for todo mundo da mesma sala, né? Vamos supor, todo mundo do segundo D, coloca só segundo D uma vez, que aí eu já sei que é pra todo mundo, entendeu? Mas se tiver gente de outras salas, aí vocês colocam a série, tá? Em cada um. O e-mail eu vou passar pra vocês, né? Eu vou deixar com cada professor. Eu vou... Para quem é do segundo B até o G e do terceiro A até o E, eu vou colocar no meu Classroom os e-mails, tá? Aí eu vou passar para os outros professores que têm as outras salas, aí eles postam lá. Tá bom? Ô, Andréia, já tá ok os vídeos? Eu estou aguardando ele enviar. Eu acho que como os vídeos são um pouco carregados, está demorando, mas ele está digitando uma coisa aqui para mim. Acabou de enviar. Peraí, deixa eu ver aqui no meu e-mail. Só um minuto, tá, pessoal? Rapidinho já vai acabar. Um minuto. Deixa eu verificar aqui. Carmen? Oi? Posso falar um pouquinho só? Oi, Silvia, tudo bem? Pode? Oi. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Silvia, eu sou do noturno, sou professora de física. E olha, hoje eu parei para dar uma olhadinha para vocês aqui de manhã, porque meu horário é noturno, mas eu estou muito contente, gostaria muito de parabenizar todo esse grupo que vem desenvolvendo esse trabalho aí de aulão. Obrigado, professora. Estou aqui, alunos, eu já vi aluno meu do noturno aí, então estou bem contente, e vamos pensar aí de nos unirmos cada vez mais para desenvolver um trabalho como esse aí para os nossos alunos. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade de vocês aí disponibilizar para a gente o conhecimento de vocês, e é muito importante para cada um de nós. Então, só entrei só para dar essa faladinha. Obrigada a você da sua participação, viu, Silvia? Olha, já tirei um monte de foto, né? A Andréia sabe que eu adoro, a Carmen sabe que eu já tirei um monte de foto e já estou mandando aí para vocês. É muito importante registrar esses momentos para que nós possamos, sim, entender o valor, né, de cada momento e voltar algumas vezes e olhar essas fotos e falar, nossa, como é bacana, né? Como é importante a gente tá se reinventando e podendo levar para os nossos alunos momentos tão especiais como o de hoje, né? Muito obrigada e um lindo e abençoado dia para vocês. Amém, obrigada para você também. Obrigado, Carmen. Falamos sobre o vírus. Vamos lembrar aí daquelas frases que a professora Viviane, né, descontraídamente fez no início, né? Fato ou fake. Depois a explicação, que ainda eu não respondi, eu quero que essa dúvida permaneça na mente de vocês e os futuros cientistas procurem responder se o vírus é ser vivo ou não. Depois veio aí a explicação do professor Augusto, falando sobre o tamanho do vírus. Imagina a gente pegar um fio de cabelo, cortar o diâmetro do nosso cabelo, a gente até nem consegue ver direito, e saber que ali cabem mais de 600 vírus do coronavírus só naquele espaço, né? Eu também já ouvi uma história que se a gente pegasse os coronavírus do mundo todo, caberia numa latinha de refrigerante, né? Existe essa ideia também.
Então, deu para a gente ter a visão mais ou menos de como que é o tamanho. É um inimigo invisível para nós, mas como que a gente pode ver o tamanho do coronavírus, né? E outra curiosidade, né, Carmen? Em um grão de arroz cabem enfileirados 58 mil coronavírus. Pensa nisso. Um grão de arroz. Muito bem. É um inimigo invisível, mas que a gente já sabe as medidas de como combatê-lo, né? As medidas de segurança, o uso correto da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento. Está chegando aí a vacina, mas a gente não pode ter aquela segurança total para aglomeração presencial, pode aglomerar virtualmente. Não ir no funk, né? É verdade. Funk não, pelo amor de Deus. Então, a gente pode ter algumas posições aí, de acordo, baseados na ciência, né? A gente não pode ter aquele eu acho, né? Baseado na ciência, a gente consegue. E aí veio, de forma descontraída, aí, a exposição do meme, do professor Cláudio, né? Que se auto-intitula Jovenzinho, né? E bem bacana, né? É uma maneira de passar a informação realmente de uma forma descontraída. Como ele disse, diante da dificuldade, ou a gente ri ou a gente chora. Ele prefere rir, né? Mesmo porque chorar, olha, piora a sinusite, quem usa maquiagem borra a maquiagem, então chorar não está nos nossos planos, não. Né? Então, a gente jogou a bola para vocês, alunos. Vamos lá, vamos construir esse meme, individual ou em grupo. Vocês têm um prazo bem bacana, né? Começa a entregar no dia 21 de junho até o dia 25, e depois a gente vai passar essas informações para todos os professores de vocês, porque essa vai ser a época que a gente vai estar fechando a nota do segundo bimestre, né? Então, é mais um fator aí de participação de vocês. Tudo bem? Muito obrigada a todos os alunos que estiverem presentes. Desculpa aí por alguns entraves, né? Mas a gente quis fazer da melhor forma para vocês. Muito obrigada aos colegas que estiveram presentes, sempre dando a maior força. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Parabéns. Obrigada, Vivi. E é isso, então, né? Obrigada a todos pela presença e até a próxima. Eu também agradeço, foi muito bacana, eu estava vendo aí os alunos, de uma forma ou outra, a gente podendo estar presente na vida deles, foi muito bacana. Obrigado por tudo isso. Falou, valeu aí, professores. Tamo junto. É Eu nóis. que agradeço, tamo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu pela tchau. participação, né? Valeu, gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Pessoal, amanhã tem a de eletivas, isso mesmo. Às 9 horas também? Às 9 horas. O pessoal de eletivas vai apresentar. Ok. Alguém sabe o paradeiro do Reinaldo?